Imagine um pequeno cubo de açúcar, uma forma geométrica simples que cabe na palma da sua mão e que, em circunstâncias normais, desapareceria num instante dentro de uma chávena de café quente. Agora tente conceber que dentro desta estrutura minúscula se esconde uma área de superfície tão vasta que poderia cobrir 6 campos de futebol inteiros. Esta não é uma metáfora poética ou um exercício de ficção científica, mas sim a realidade tangível de uma arquitetura molecular que está a preparar-se para virar o mundo do avesso. Exposto ao ar escaldante do deserto, num ambiente onde a umidade mal toca os 7%, este material consegue realizar o que antes era considerado um milagre. Ele extrai água potável do que parece ser o vazio absoluto. Estamos a falar de 3 litros de água por dia, gerados por um dispositivo mais pequeno do que um micro-ondas doméstico, sem a necessidade de um poço, sem a proximidade de um rio e sem a esperança de chuva. O inventor desta tecnologia não é um sonhador isolado, mas sim um cientista que conquistou o Prêmio Nobel. E a razão pela qual o seu nome não é pronunciado em todos os lares tem menos a ver com a complexidade da química e muito mais com os orçamentos multimilionários de uma indústria que lucra com a escassez. Eu sou o Greg, e bem-vindos ao Building Grounds, onde hoje vamos mergulhar nos segredos da construção e da ciência que as grandes corporações preferiam que permanecessem enterrados. A atmosfera da Terra é, na verdade, um oceano invisível que flutua sobre as nossas cabeças, contendo cerca de 13 mil trilhões de litros de vapor de água. Para colocar este número em perspectiva, isso representa aproximadamente 10% de toda a água doce contida em todos os lagos do nosso planeta. Uma reserva colossal que paira sobre desertos, cidades densamente povoadas, campos agrícolas sedentos e cidades devastadas pela seca. Até muito recentemente, não existia uma forma prática ou eficiente de capturar este recurso. Os desumidificadores convencionais que conhecemos falham miseravelmente quando a umidade relativa cai abaixo dos 40%. As redes de nevoeiro dependem de condições costeiras muito específicas, e a recolha de orvalho necessita de noites frias que raramente ocorrem nos locais onde a água é mais desesperadamente necessária. Nos lugares mais secos da Terra, todas as tecnologias existentes batiam contra uma parede intransponível, até que, em 2017, uma equipa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Universidade da Califórnia, em Berkeley, anunciou que tinha estilhaçado essa barreira utilizando uma classe de materiais que a maioria das pessoas nunca ouviu falar: as estruturas metal-orgânicas, conhecidas pela sigla MOVF. Embora o nome soe a jargão industrial enfadonho, a realidade por trás destas siglas assemelha-se mais a uma arquitetura molecular de precisão divina. Imagine uma treliça cristalina onde os átomos de metal funcionam como juntas de ligação e as moléculas orgânicas servem como vigas estruturais. Juntas, estas peças formam uma rede repleta de bilhões de poros à escala nanométrica, criando uma densidade de superfície interna que desafia a intuição humana. As moléculas de água presentes no ar são atraídas para dentro destes poros através de um processo de adsorção, onde se aglomeram e acumulam em densas camadas. Quando se aplica um calor suave, algo em torno dos 85 graus Celsius, uma temperatura facilmente atingível com a luz solar direta, o material liberta a água de forma pura, limpa e pronta a beber. Este material captura a água em níveis de umidade tão baixos como 10%, uma condição tão extrema que derrota qualquer sistema convencional alguma vez construído, e faz tudo isto sem eletricidade, sem peças móveis e sem qualquer ligação a uma rede elétrica. A física envolvida é extraordinária, mas o que realmente importa é a história do homem que tornou isto possível e o que aconteceu quando ele provou que a sua invenção funcionava no mundo real. Omar Yaghi, o cérebro por trás deste avanço, cresceu com sede.
Nascido em Amman, na Jordânia, em 1965, ele viveu numa realidade onde a água canalizada no seu bairro só estava disponível durante algumas horas por semana. As famílias enchiam todos os recipientes possíveis e racionavam cada gota com uma precisão angustiante. Para Yagi, a água nunca foi uma abstração ou um serviço garantido. Foi uma negociação diária com a escassez. Aos 15 anos, o seu pai enviou-o para os Estados Unidos para estudar, e o jovem Omar chegou sozinho a Troy, Nova York, com um domínio limitado da língua inglesa e sem qualquer rede de contactos. Ele começou o seu percurso no Hudson Valley Community College, mergulhando em cursos de ciência básica antes de se transferir para a Universidade Estadual de Nova York, em Albany, e, eventualmente, obter o seu doutoramento na Universidade de Illinois. Após uma bolsa de pós-doutorado em Harvard, Yagi alcançou em 1995 algo que a comunidade científica tinha declarado ser impossível. Ele conseguiu cristalizar estruturas de redes metal-orgânicas, ligando íons metálicos a moléculas orgânicas através de ligações fortes para criar materiais porosos estáveis. O establishment científico da época insistia que tal síntese apenas produziria sólidos amorfos e inúteis. Mas Yagi provou que estavam errados e batizou este novo campo como química reticular. O termo reticular, que significa em forma de rede, descreve como blocos de construção moleculares podem ser costurados com precisão desenhada. A partir desse único avanço, mais de 100 mil estruturas distintas de MOF foram sintetizadas por investigadores em todo o mundo, e em 2025, Omar Yagi recebeu o Prêmio Nobel da Química, partilhando a honra com Richard Hobson e Suzumu Kitagawa. A criança que racionava água na Jordânia tornou-se o químico que descobriu como retirá-la do ar rarefeito, e depois partiu para provar que a teoria funcionava nos desertos mais hostis do planeta. Em 2017, o primeiro coletor de água movido a energia solar foi publicado na revista Science, utilizando um material à base de zircônio chamado MOF 801. Instalado num telhado em Cambridge, Massachusetts, o dispositivo capturou cerca de 2,8 litros de água por quilograma de material por dia, com 20% de umidade, alimentado inteiramente pela luz solar natural. No ano seguinte, a equipa mudou-se para Scottsdale, no Arizona, onde a umidade diurna caiu para 8% e as temperaturas ultrapassaram os 40 graus Celsius. Mas o dispositivo continuou a produzir água. A escalabilidade era simples, bastava adicionar mais material. Depois surgiu o MOF 303, uma estrutura baseada em alumínio, 150 vezes mais barata do que a versão original de zircônio e capaz de absorver o dobro da água. Este foi o momento em que a economia da tecnologia mudou drasticamente, pois o alumínio é abundante e a síntese é direta, com o custo do material sorvente a rondar os $40. Em 2019, nos testes de campo no deserto de Mojave, na Califórnia, com umidade a cair para 7%, um nível considerado funcionalmente impossível para qualquer outra tecnologia, o dispositivo ainda produzia água, retirando umidade de um ar tão seco que fazia a terra estalar sob os seus pés. Em 2022, um design de coletor adaptável alcançou 3,5 litros por quilograma, e em 2023, nos testes no Parque Nacional do Vale da Morte, o local mais quente e seco da América do Norte, um dispositivo passivo sem eletricidade colheu água ultra pura, sem qualquer vestígio de contaminação metálica ou compostos orgânicos. Então, a pergunta óbvia é: por que é que ainda não podemos comprar um destes aparelhos? Yagi fundou uma startup chamada Water Harvester Incorporated, cujo primeiro produto comercial é um dispositivo do tamanho de um micro-ondas, capaz de produzir de 7 a 10 litros de água por dia, o suficiente para o consumo e culinária de 2 a 3 adultos.
Uma versão maior, do tamanho de um pequeno frigorífico, poderá produzir até 250 litros, o que bastaria para uma casa inteira beber, cozinhar e tomar banho. O material sorvente custa apenas US$ 40, mas este número representa uma ameaça existencial para uma indústria gigantesca. O mercado global de água engarrafada foi avaliado em aproximadamente 289 mil milhões de dólares em 2025, com projeções para atingir os 500 mil milhões na próxima década. Só os americanos compraram quase 16 mil milhões de galões de água engarrafada em 2023. Fileiras e fileiras de garrafas de plástico empilhadas até ao teto em todos os supermercados representam um modelo de negócio onde uma molécula é vendida a 2.000 vezes o custo da água da torneira. Cada dispositivo de MOF instalado é um cliente que essa indústria perde permanentemente. E 300 mil milhões de dólares por ano não desaparecem sem luta. Durante décadas, as maiores empresas de engarrafamento do mundo operaram extraindo águas subterrâneas públicas por quase nada, colocando-as em plástico e vendendo-as com margens de lucro obscenas. No Michigan, uma empresa bombeava mais de 130 milhões de galões por ano, pagando uma taxa irrisória de $200 anuais pelo acesso ao recurso. Na Califórnia, durante secas históricas, a mesma empresa extraía em média 25 vezes mais água do que tinha direito legal na Floresta Nacional de San Bernardino, enquanto os leitos dos rios secavam e os reservatórios rachavam. Em 2000, no segundo Fórum Mundial da Água, representantes corporativos fizeram lobby com sucesso para alterar a declaração oficial sobre o acesso à água, rebaixando-o de um direito para uma necessidade. Uma mudança de uma única palavra com consequências globais devastadoras. O atual vazio regulatório nos Estados Unidos serve perfeitamente aos interesses desta indústria. Não existe um quadro federal para a colheita de água atmosférica, e as leis de direitos de água, desenhadas há séculos, baseiam-se na premissa de que a água provém de fontes superficiais ou subterrâneas. A água colhida do ar não tem categoria legal. Não cabe em nenhuma caixa burocrática. Alguns estados ocidentais ainda restringem até a recolha de água da chuva. Os códigos de construção assumem que a água chega através de tubagens municipais e não existem provisões para a água gerada no ponto de consumo. A ausência de regulamentação é, em si mesma, uma forma de regulação. Se não há caminho para certificar a tecnologia, a indústria de 300 mil milhões de dólares pode continuar a vender algo que o ar oferece de graça. Enquanto os Estados Unidos permanecem paralisados pela burocracia e pelo lobby, o resto do mundo está a mover-se. A Arábia Saudita está a colaborar ativamente com a equipa de IAG para implementar estes sistemas em toda a Península Arábica. As Nações Unidas relatam que 2.000 milhões e 200 milhões de pessoas não têm acesso à água potável segura, e até 2050, quase metade da população mundial viverá em regiões com estresse hídrico. Países no Médio Oriente, Norte de África e África subsaariana estão a investir na mesma tecnologia que o sistema regulatório americano se recusa a reconhecer. IAG fundou a Atoco em 2020 para comercializar estes materiais tanto para a captura de carbono como para a colheita de água. Mas os alvos de implantação são nações em desenvolvimento e parceiros estrangeiros, não o consumidor americano ou as famílias em Flint ou no Vale Central da Califórnia, onde os poços estão a secar. Este padrão é dolorosamente familiar, assemelhando-se ao que aconteceu com outras tecnologias de sustentabilidade que foram bloqueadas por normas obsoletas enquanto o resto do mundo avançava. No entanto, há algo que não pode ser desfeito. A ciência foi publicada. A investigação reside nas páginas da Science, Nature e outras revistas de prestígio, revista por pares e replicada independentemente,
disponível para qualquer pessoa na Terra que tenha interesse em ler. A síntese do MOF 303 está documentada e utiliza sais de alumínio e ligantes orgânicos comuns. Comunidades de código aberto e engenheiros de garagem já estão a experimentar a colheita de água baseada em sorventes em pequena escala, construindo protótipos em bancadas de trabalho domésticas. A indústria da água engarrafada pode fazer lobby, pode financiar pesquisas de oposição e comprar acesso político, mas não pode despublicar um prêmio Nobel nem alterar as leis da física da adsorção. Omar Yaghi passou 40 anos a resolver o problema que definiu a sua infância pobre na Jordânia, e a solução pertence agora ao domínio público. Nenhuma corporação detém o monopólio da atmosfera e nenhum governo controla a umidade que paira sobre a sua casa. A atmosfera pertence a todos e a ninguém, regenerando-se constantemente através do ciclo hidrológico. O conhecimento sobreviveu porque a física não se importa com orçamentos de lobby ou relatórios de ganhos trimestrais. Ela simplesmente funciona, quer seja no Mojave, no Vale da Morte ou no quintal de alguém que se recusa a aceitar a escassez imposta. O ar tem estado a guardar a sua água desde sempre, e agora finalmente temos a chave para abrir essa porta. Se esta jornada pela arquitetura molecular e pelos segredos do sistema mudou a forma como pensa sobre o mundo construído, não se esqueça de acompanhar o nosso trabalho aqui no Building Grounds. O oceano invisível está lá fora, à espera de ser colhido. E o futuro da nossa autonomia hídrica pode muito bem depender da nossa capacidade de olhar para cima em vez de olharmos apenas para o que nos tentam vender em garrafas de plástico. A ciência é clara, a tecnologia é real e o impacto é inevitável, independentemente das barreiras que tentem erguer no caminho da inovação que nasce da necessidade mais básica da humanidade. O percurso de um jovem emigrante que chegou sozinho aos Estados Unidos e acabou por transformar a química moderna é a prova de que a determinação individual, aliada ao rigor científico, pode desafiar estruturas de poder que parecem inabaláveis. Ao explorarmos as capacidades das estruturas metal-orgânicas, não estamos apenas a falar de novos materiais, mas de uma mudança de paradigma na forma como interagimos com o nosso ambiente. A capacidade de gerar água de forma descentralizada retira o poder das mãos de grandes infraestruturas e corporações, devolvendo-o ao indivíduo e às comunidades locais. Este é o verdadeiro cerne da ameaça que os MOFs representam para o status quo. Imaginem comunidades em regiões remotas que, pela primeira vez na história, não dependem de caminhões-cisterna ou de tubagens que nunca chegam. Imaginem o impacto na saúde pública quando a água mais pura do mundo pode ser produzida no deserto, sem o risco de contaminação por chumbo ou patógenos comuns em sistemas de distribuição envelhecidos. A pureza da água obtida através deste processo é superior a muitos padrões de laboratório, pois o material funciona como um filtro molecular seletivo, deixando passar apenas as moléculas de água e rejeitando impurezas. Este nível de limpeza foi confirmado em testes rigorosos, demonstrando que não há lixiviação de metais ou compostos orgânicos para o produto final. É, em todos os aspectos, uma vitória da engenhosidade humana sobre as limitações físicas impostas pela geografia. À medida que avançamos para um futuro onde as alterações climáticas tornam os padrões de precipitação cada vez mais imprevisíveis, a colheita de água atmosférica deixa de ser uma curiosidade científica para se tornar uma ferramenta de sobrevivência essencial. O facto de o material sorvente poder ser regenerado milhares de vezes sem perder a eficácia torna esta solução sustentável a longo prazo. O custo inicial de $40 para o material básico é um investimento que se paga em poucas semanas quando comparado com o custo de comprar água engarrafada. No entanto, o desafio permanece no campo da consciência pública e da vontade política. É necessário que as pessoas compreendam que a solução para a crise hídrica não está necessariamente no fundo de um poço cada vez mais profundo,
mas no ar que respiram. A química reticular abriu uma porta que nunca mais será fechada. E embora as barreiras regulatórias nos Estados Unidos e noutros lugares possam atrasar a adoção em massa, a pressão da necessidade acabará por derrubar esses obstáculos. O exemplo de colaboração entre a equipa de IAG e países como a Arábia Saudita mostra que, onde a necessidade é urgente e o peso da tradição burocrática é menor do que o medo da sede, a inovação encontra o seu caminho. É uma lição para todas as nações. A tecnologia não espera por permissão quando a vida das pessoas está em jogo. A história de Omar Yaghi é um lembrete poderoso de que a ciência mais avançada pode ter as suas raízes nas experiências mais simples e humanas de carência e esperança. Ao olharmos para um cubo de MOF, não vemos apenas metal e matéria orgânica. Vemos décadas de estudo, de rejeição pelo establishment e de eventual triunfo. Vemos a possibilidade de um mundo onde a sede é uma memória do passado e onde a água, o elemento fundamental da vida, volta a ser vista como um direito inalienável de cada ser humano, livre das amarras de mercados especulativos e de políticas de extração predatória. O oceano de 13 mil trilhões de litros continua a flutuar sobre nós, renovado pelo sol e pelo vento, e agora temos a tecnologia para estender a mão e colher o que ele nos oferece. O futuro da água é atmosférico, é descentralizado e é construído com a precisão de bilhões de pequenos poros que capturam a vida a partir do nada. Este é o segredo que a indústria não quer que saiba, mas é também a promessa que a ciência já cumpriu. O trabalho de Yaghi e das equipas em Berkeley e no MIT é um marco na história da civilização, comparável à invenção do arado ou à descoberta da penicilina, pois ataca uma das vulnerabilidades mais profundas da condição humana. À medida que estas máquinas começam a sair das linhas de produção e a entrar nas casas de pessoas em todo o mundo, a paisagem geopolítica da água mudará para sempre. A dependência de aquíferos partilhados que geram conflitos entre nações pode ser atenuada quando cada país tem a capacidade de colher a sua própria água do céu. A simplicidade do design, sem necessidade de componentes eletrônicos complexos ou de manutenção pesada, garante que esta tecnologia pode ser mantida por comunidades com recursos limitados, democratizando o acesso ao bem mais precioso da natureza. O custo de fabrico continuará a cair, à medida que a produção de MOF 303 for escalonada globalmente, tornando o alumínio um dos metais mais comuns na crosta terrestre, num guardião da vida. Não há volta atrás. A ciência está cá fora, os resultados são públicos e a necessidade é universal. Resta-nos agora, como sociedade, exigir que as nossas leis e regulamentos acompanhem a velocidade da inovação, para que não tenhamos de esperar mais décadas para usufruir de algo que já foi provado nos desertos mais secos do mundo. O ar pertence-nos a todos, e agora a água que ele contém também nos pertence. Que esta descoberta sirva de inspiração para que continuemos a questionar as limitações que nos são impostas e a procurar soluções onde outros apenas veem problemas insolúveis. A água está no ar, está nos poros destas estruturas maravilhosas e está prestes a transformar a nossa relação com o planeta de uma forma que nunca imaginamos ser possível.